Olá a todos, uma boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Canserve. Eu sou o Márcio Benedetti, sou técnico especialista de suporte técnico e nesse webinar de hoje eu irei apresentar a vocês a usinagem 2 eixos e meio e a automação de furação no Power Mill. Nós iremos falar sobre a criação dos percursos de 2 eixos e meio e a automação do processo de furação utilizando a opção métodos de furação dentro do Power Mill. Iremos abordar a criação desse método de furação, usinagem de figura e depois, por fim, usinagem de curva. Antes de eu começar a apresentação aqui no software, eu quero pedir a todos que suas dúvidas sejam enviadas através da opção QIA, que posteriormente elas serão respondidas pela nossa equipe. Dando início aqui, então, à nossa apresentação, primeiramente eu irei mostrar um método convencional de furação no Power Mill, e depois, a partir dele, nós iremos fazer o método automático, a criação do nosso processo. Iniciando aqui, eu vou criar um bloco nesse meu modelo. Vocês podem ver que esse modelo está colorido, mas não há necessidade, tá? O método abrange diversas formas. Você pode usar tanto cores quanto não para fazer esse método de furação. Eu vou criar o bloco, então. Vou selecionar o meu modelo e vou criar aqui. Vou reconhecer os furos nesse modelo. Lembrando que eu sempre tenho que selecionar o meu modelo, ou parte dele, tá? Para criar os meus furos. Eu vou utilizar a opção de criação de furos compostos, e vou colocar aqui, né? Vou marcar a opção para encontrar apenas furos descendo. Apliquei. Esses meus furos eles já foram reconhecidos. E agora nós vamos entrar no seletor de estratégia, a opção de furação. Vou abrir o formulário de furação e vamos começar a configurar. Vou importar algumas ferramentas para o meu trabalho. E aqui nós vamos escolher, dentre os furos aqui, um deles para fazermos a primeira programação. Vou entrar no selecionador. Vou pegar o meu furo de 18, que é esse furo com rebaixo. Vou colocar aqui, furo, centro, rebaixo. Vou definir o topo pelo topo do componente, a furação vai ser uma furação central. Vou configurar os parâmetros da maneira que eu desejo. Conexões do percurso. Vou criar a minha área segura, preencher todas as configurações necessárias, nas minhas ligações aqui, deixar como incremental. Vou aplicar e vou calcular a minha estratégia. Vou selecionar só aqui a minha broca, vou calcular a minha estratégia. Eu não criei o bloco todo antes, isso aqui também não vai fazer. Eu posso criar ele depois, não tem problema, e já tenho configurado aqui o meu primeiro processo aqui de fabricação desse furo. Sem sair do formulário, eu vou criar uma cópia. Vou colocar aqui um furo passante. Vou selecionar a minha ferramenta. Vou agora colocar aqui furação profunda, furo passante. Vou preencher os parâmetros e vou calcular novamente. Pode ver que sem eu precisar configurar de novo, ele já vai pegando as informações, né, as configurações anteriores para fazer para sempre fazer a próxima operação. Vou criar uma outra cópia. Vou colocar aqui rebaixo. Vou selecionar a opção helicoidal. Selecionar a minha ferramenta. O meu passo do helicoidal. E vou calcular.
Propositalmente, eu deixei aqui marcado para que vocês vissem que o helicoidal, né, usinasse o furo todo. Só que eu preciso que ele usine somente aqui a minha cabeça, só o rebaixo. Como eu criei os furos com a opção de furo composto, eu tenho essa opção aqui chamada de componentes. E aqui, essa operação está sendo aplicada em todos os componentes. Então, eu posso colocar aqui somente no intervalo, vou falar e determinar qual vai ser esse intervalo. Então, meu componente superior é o primeiro e o último também é o primeiro. Vou calcular novamente e agora a operação é aplicada somente no meu rebaixo. Bom, vou encerrar aqui. Então, como podemos ver, já temos aqui a operação, tá, né, o processo de fabricação deste furo. Mostrando agora a criação do método de furação, eu vou entrar aqui no meu seletor de estratégia, em métodos de furação, novo método de furação. Vou só criar um outro bloco aqui. Bom, nesse método de furação, eu vou definir, então, um processo para para uma das geometrias de furo que eu possuo aqui nesse meu modelo. Eu vou, então, primeiro, vou colocar um método para uma rosca M12. Vou selecionar esse furo aqui na seleção. Eu tenho opções de seleções, eu tenho por diâmetro, profundidade, cor, sendo que cor, tá? Eu tenho uma automatização melhor dos furos, pois independente do diâmetro ou da profundidade, o processo que eu definir vai ser sempre aplicado naquela cor. Tá? Como muitas pessoas não utilizam cores no modelo, eu vou deixar aqui por diâmetro. Mas mesmo por diâmetro, eu vou selecionar aqui o meu diâmetro da minha rosca, que é o de 10,2, mas mesmo com o diâmetro eu consigo colocar uma abrangência aqui, tudo bem? Para o nosso processo aqui, isso agora não vai ser importante. Eu já vou utilizar uma estratégia que já está nesse processo. Vou colocar ela como furo de centro. Vou selecionar a minha broca e vou preencher os parâmetros que eu preciso. Como vocês podem ver, esse formulário contém as mesmas opções do formulário convencional. Vou aplicar aqui. Vai ser um picote simples, topo do componente, a operação vai ser furo de centro, minha folga de 2, o início 0, a profundidade de 3, tempo 0, sem sobremetal, colocar um avanço aqui de 70, fração de 500, e vou fechar. Então, já tenho a minha primeira estratégia definida no meu processo, tá, para a fabricação dessa rosca. Vou adicionar uma nova estratégia, vou colocar aqui furo passante, vou selecionar a broca, minha de 10,2, e vou preencher novamente as opções que eu preciso. Vou colocar aqui furação profunda, topo do componente, furo passante, e preencher todos os parâmetros. Vou fechar. E agora eu vou acrescentar mais uma estratégia a esse nosso processo. Vou selecionar, então, a minha rosca. Vou colocar aqui, que vai ser a passagem do macho. Da mesma forma, vou preencher todas as opções que eu preciso. Vamos colocar aqui rosqueamento. Como vocês separaram, existem duas opções aqui, tá, para rosqueamento. Eu tenho o rosqueamento e o rosca rígida. A diferença entre eles é que no rosca rígida eu tenho uma opção a mais, tá, que é o quebra-cavaco dentro das opções da estratégia. Eu vou usar aqui a opção de rosqueamento, que é passagem direta, topo do componente. Vai ser um furo passante. Vou colocar o meu passo de 1,75. Meu avanço, minha rotação.
Eu vou colocar aqui na verificação de sobremetal, lembrando que isso não é um sobremetal, tá? É só para verificação. Eu vou colocar aqui um sobremetal negativo de 1,75, por quê? O meu furo, né, o meu furo nominal, ele é menor que a minha rosca. Então, para o Power Mill não ficar acusando, tá, que eu tenho uma invasão, eu vou colocar aqui esse sobremetal negativo. Vou fechar. Criado o meu método de furação para um processo de uma rosca M12, eu vou agora salvar essa configuração. Eu vou entrar aqui na minha pasta onde eu salvo os meus templates. Vou colocar aqui rosca M12. E agora aqui eu posso aplicar esse método. Vou aplicar. E o Power Mill, então, irá executar esse processo, tá, no furo que eu reconheci. Vou colocar aqui o furo de centro, meu furo passante e a passagem do macho. E esse método que foi criado, eu posso aplicar ele a qualquer modelo. Pode ser numa placa, pode ser no molde, tá? E eu posso ter diversos métodos de furação, tá? Para diversos materiais também que eu possuo. Eu vou abrir novamente esse método. E nele agora eu vou acrescentar um outro processo, tá? Então, por enquanto, eu tenho apenas um processo, que é para rosca. Eu vou acrescentar um outro. Então, eu vou aqui adicionar um processo. Vou chamar esse processo de furo com rebaixo. Vou selecionar também por diâmetro o furo que eu quero, né, o diâmetro do furo. Ele selecionou aqui os meus furos com rebaixo. Só que, em vez de eu adicionar a estratégia, eu vou inserir um percurso já existente, que foram aqueles percursos que nós criamos aqui no início. Tá? Então, caso vocês tenham um projeto já pronto, com diversas, né, com vários processos de furação, a fabricação desses furos, você pode abrir um projeto desse e acrescentar, criar um método de furação e inserindo percursos já existentes. Então, eu vou selecionar aqui o meu furo de rebaixo, vou adicionar, ele abre o formulário apenas para verificação, eu vou colocar aqui furo de centro, vou agora adicionar meu furo passante, da mesma forma, eu vou colocar um nome aqui para a estratégia, e por fim aqui, o meu rebaixo. Vou adicionar. E vou fechar. Então, agora eu possuo mais um método de furação com dois processos dentro dele. Vou, da mesma maneira, salvar. Vou colocar aqui cabeça e rosca. Vou salvar. Eu poderia aplicar esse método agora, tanto nesta peça como em qualquer uma outra. Eu vou fechar aqui. Eu vou apagar esses meus percursos. Vou apagar as minhas ferramentas. Eu vou importar esse método de furação, tá? Como se fosse uma peça nova aqui. Então, eu vou entrar aqui no meu seletor de estratégias, vou entrar em meus templates, pois eu salvei esse meu template, meu método de furação, dentro da minha pasta de templates. Caso vocês não tenham, é só buscar ele através do abrir o template, ou também, caso vocês queiram, pode adicionar esta pasta aqui, clicando nessa opção aqui do mais, entrando aqui em caminhos de estratégia e indicando o caminho da sua pasta de templates. Aí ela vai ficar, todas as estratégias salvas por você ficarão aqui em meus templates. Eu já tenho um processo aqui contendo a geometria aqui de todos os furos. Eu vou entrar nesse processo total. Como você pode ver, é o mesmo processo. E aqui basta apenas eu aplicar. Feito isso, o Power Mill ele irá reconhecer, né, esses furos desta placa
E para cada geometria que nós adicionamos lá de furo, ele vai adicionar, né, vai fazer aí o processo de fabricação desse furo, de acordo com o nosso método de furação. Terminado, então agora aqui eu vou desligar aqui a visualização do modelo. Então eu tenho aqui o meu processo para rosca, tenho o meu processo para o furo com rebaixo e tenho o meu processo do meu furo extrator. Ok? Lembrando mais uma vez que você pode criar quantos métodos você quiser, tá? Para cada tipo de peça ou material. Ok? Bom, partindo agora para a nossa outra parte do webinar, que é a usinagem de 2,5 eixos. Eu vou só aqui criar uma pasta para organizar aqui essas minhas operações. Bom, isso daqui eu não preciso mais. Vou desligar aqui a minha visualização do conjunto de figura. E agora eu tenho aqui minha placa novamente. Bom, eu possuo, né, o Power Mill possui duas maneiras de usinagem 2,5 eixos, tá? Duas opções. Uma delas é através de curva, tá? Onde eu preciso de uma curva, no nosso caso um padrão, para determinar, tá, o local dessa operação. Tá? Então eu vou criar um padrão e nele eu vou definir se eu vou usinar à esquerda, à direita ou ao centro. Tá? E também eu tenho que definir aqui qual a abrangência dessa usinagem, profundidade, tá? E o corte lateral. E tem uma outra opção aqui chamada usinagem de figura, onde a partir do meu modelo 3D, eu vou criar uma configuração de figura, tá? E os limites já serão pré-definidos por essa figura que eu criei a partir do meu 3D. Eu vou fechar aqui meu formulário, vou entrar em grupo de figuras e na opção detectar figuras. Eu vou selecionar aqui detectar tudo. Como vocês podem ver, o Power Mill então detectou todas as figuras contendo aqui nessa minha placa. A partir daqui, eu poderia criar operações, né, individuais para cada tipo de para cada uma dessas geometrias encontradas. Eu vou fazer isso de uma outra maneira. Eu tenho opção aqui também, caso eu queira aplicar em apenas uma figura, então eu tenho o modo de criação único, onde eu descanso o mouse na figura e ele já reconhece o tipo de figura. Eu vou começar, então, usinando aqui esse alojamento. Para não selecionar duas vezes aqui o alojamento, eu tenho a opção aqui de semelhante, onde eu, clicando em uma, ele já seleciona as figuras que têm a mesma geometria. Tá? Então, como vocês podem ver, sendo a mesma geometria, ele já seleciona tudo de uma vez. Vou selecionar o alojamento. Como vocês podem ver, a geometria, né, a figura foi criada a partir da geometria 3D do meu modelo. Vou entrar no meu seletor de estratégias, usinagem de figura, e vou fazer aqui o desbaste da cavidade de figura. Como vocês podem ver, a opção do formulário contém as mesmas opções, tá, os mesmos estilos da minha estratégia 3D, inclusive Vortex. Eu vou selecionar aqui o offset do modelo, vou colocar aqui o desbaste do meu alojamento, minha tolerância, meu sobremetal, meu passo lateral, meu AP. Vou buscar a minha ferramenta. Vou entrar aqui nas minhas conexões de percurso. Como é uma cavidade fechada, eu vou entrar em rampa. Vou preencher os parâmetros da minha rampa. E as minhas ligações serão rasante, rasante e incremental. E vou calcular. Então, aqui eu tenho já a minha figura devidamente calculada. Vou entrar novamente no meu seletor de estratégias. Entrar aqui em perfil de cavidade de figura, que seria o nosso acabamento. Da mesma forma,
Vou dar o nome aqui à estratégia. Vou apertar minha tolerância, tirar meu sobremetal. Vou agora aqui ativar uma opção de compensação de fresa. Tá? Na minha compensação, eu posso fazer a compensação pelo raio completo, pelo desgaste. Eu vou selecionar a opção desgaste da ferramenta. Tá? E aqui o operador lá do nosso centro de usinagem, na tabela de offset, ele vai corrigir, tá? Somente digitando o valor, né? Só o valor do desgaste, só que ele quer corrigir para fazer o ajuste desse alojamento de uma cavidade. Vou entrar nas minhas conexões de percurso, vou mudar a minha entrada agora para um arco horizontal, colocar aqui um ângulo de 90, um raio de 5, copiar para a saída, mexer aqui na minha ligação, vou aplicar e vou calcular. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho calculado a minha estratégia com as minhas ligações. Eu vou criar aqui um programa NC dessa estratégia para mostrar para vocês um item. Quando vocês selecionam a compensação de fresa por dentro do formulário da estratégia, a opção de compensação de fresa aqui no meu formulário de programa NC, ele fica com a opção automático. E ele desabilita as outras opções. Por quê? Porque o PowerMill, ele já sabe que você selecionou a opção concordante e vai aplicar a compensação correspondente, no nosso caso aqui o G41. Então, fazendo desta maneira, eu não corro mais o risco de cometer um engano e escolher uma opção errada aqui, às vezes numa correria nossa, numa pressa, a gente vai fazer aí uma compensação e sem querer, ao invés de colocar esquerda, na pressa escolhe direita e aí você vai ver, já matou a peça quando está fazendo aí uma direção de corte concordante. Vou fechar. Vou partir aqui para o reconhecimento de uma outra figura. Vou entrar de novo aqui na detecção interativa, selecionar semelhante e vou criar aqui a usinagem nessa minha cavidade passante aqui com um chanfro. Vou aceitar. Mesmo ele pegando a geometria, tá, do meu modelo 3D, eu tenho a opção de editar essa geometria caso necessário. Eu vou dar 2 cliques nela, entrar em configurações, e por dentro dela aqui eu posso eliminar o chanfro. Vocês podem ver aqui, eu tirei o chanfro dessa geometria, eu vou colocá-lo novamente. Posso, inclusive, alterar aqui os raios dela. Claro que aqui estaria matando o meu modelo, mas seria proposital. Vou voltar aqui à configuração anterior. E nessa geometria eu vou alterar apenas a profundidade, para minha ferramenta passar um pouco na usinagem desta cavidade. Vou aceitar, vou fazer isso com a outra também. Vou aceitar. Vou abrir o meu formulário, seletor de estratégias, perfil de cavidade, não vou fazer desbaste, porque essa cavidade já vem cortada para a gente. Eu tenho a opção aqui dentro do formulário de figura, onde seleciono as figuras onde eu quero aplicar, tá, a operação. Mesmo eu tendo duas, eu poderia aplicar a operação somente em uma delas, apenas selecionando por esta opção. No nosso caso aqui serão todas. Vou manter aqui habilitada a minha compensação de fresa. Vou buscar outras ferramentas. Vou selecionar uma outra ferramenta para estratégia. Vou aumentar aqui o meu AP. E vou mudar aqui nas minhas conexões o raio da entrada. Vou aceitar. E vou calcular. E aqui, de maneira rápida, nós temos aqui também o cálculo, tá, desta cavidade. Vou colocar aqui acabamento, cavidade interna. E agora nós vamos aqui para a usinagem desse chanfro. Da mesma forma, usinagem de figura, fresamento de chanfro. Vou selecionar
chanfro interno. Vou selecionar o meu chanfrador. Não vou utilizar compensação de fresa agora. E vou acertar os parâmetros das minhas entradas. E vou calcular. E aqui também, de maneira rápida, eu consegui executar a usinagem de chanfro nesta figura. Ok? Bom, vou fazer agora aqui mais uma outra cavidade, só que utilizando o modo interativo. Vou voltar para o meu grupo de figuras, vou criar um grupo de figuras, só que agora, ao invés de eu selecionar o detectar figuras, eu vou entrar no editor de figura, lateral, por superfície, e vou selecionar a superfície dessa minha cavidade aberta. E aqui também eu tenho uma figura já aberta nessa cavidade externa aqui. Vou aplicar, não vou alterar mais nada. Vou selecionar a minha ferramenta para esta usinagem. Vou entrar aqui novamente no meu percurso, perfil de cavidade. Vou habilitar a minha compensação, minha tolerância, e vou mudar as conexões aqui do meu percurso, entrando, mudando aqui as minhas entradas para movimento estendido. Vou colocar um comprimento de 10, copiar para a saída, e vou calcular. E aqui eu já tenho também a minha cavidade aberta, devidamente calculada. Tá aí com compensação, já com compensação de fresa. Bom, por último aqui, vou mostrar para vocês uma outra opção, que é a usinagem de curva. Minha peça ela não tem aqui um chanfro externo, eu vou querer, tá? Eu quero aqui acrescentar um chanfro, tá? Nessa minha placa. Através da usinagem de curva, eu consigo fazer isso facilmente, sem precisar modelar aí, tá? Alterar esse modelo num CAD para fazer esse chanfro. Eu vou só desligar essa minha configuração de figura para melhorar a visualização. Lembrando que, para a usinagem de curva, eu comentei que eu preciso ter uma curva, eu tenho que ter um padrão. Então, eu vou criar aqui um padrão dessa minha superfície aqui, da minha face superior. Vou inserir do modelo. Vou apagar o que eu não quero. Mantive aqui somente o meu contorno externo. Vou habilitar aqui o meu chanfrador. Vou entrar no meu seletor de estratégias. E aqui, ao invés de eu ir, né, em usinagem de figura, nós vamos em usinagem de curva. Vou selecionar aqui fresamento de chanfro. Vou colocar aqui chanfro externo. Vou selecionar o meu padrão que eu criei. Nas configurações, eu vou selecionar aqui o meu último item, onde eu vou indicar qual a posição, né, qual lado eu quero usinar desse padrão. Tá? Basta, aqui ele está do lado interno, eu quero do lado externo, basta eu dar um clique na ferramenta que ele já muda de lado. Eu posso fazer isso também através da barra de ferramentas aqui em cima. Vou selecionar a direção de corte e vou aceitar. Neste campo eu vou selecionar aonde a minha curva está no modelo. No nosso caso aqui ela está na aresta, no canto deste modelo, então eu vou selecionar esta opção. Vou preencher os outros parâmetros. Aqui eu vou fazer um chanfro de 45 graus, com uma largura de 1. E a minha posição da ferramenta vai ser o axial superior. Eu vou colocar um offset nele de 1 milímetro, tá? Vamos colocar 2 aqui. O que seria esse offset aqui? Tá? Se eu deixar 0, na hora que eu fizer o chanfro, a usinagem, ele vai fazer aqui, ó, beirando a minha parte paralela, tá, da ferramenta. Então, eu dando um offset aqui para baixo, ele vai usinar mais com o centro, tá, do meu chanfrador. Vou desligar a compensação de fresa e vou habilitar também aqui uma opção que é nessa verificação automática de colisão, eu vou habilitar ela e vou colocar um sobremetal radial negativo de 1 milímetro. Por quê?
porque é a distância que eu quero, tá? A minha distância que eu vou matar este modelo, tá? Como eu não tenho este modelo aqui, eu estarei matando esse modelo nessa usinagem. Então, para o Power Mill não indicar que há aqui, né, uma invasão, tá? Eu vou colocar um sobremetal aqui, uma verificação de sobremetal negativo. Vou entrar nas minhas conexões do percurso, vou mudar aqui para arco horizontal, vou tirar aqui essa extensão, copiar para a saída, e vou aqui no limitar, permitir a minha ferramenta fora do bloco. Vou calcular, e aqui eu já tenho configurado, tá, o meu chanfro, tá, no modelo, num local onde não existia. Com o botão direito, simular aqui, e vocês podem ver o chanfro sendo feito na medida que nós determinamos. Ok? Aqui mais ou menos, coloquei um pouquinho longe. 1 milímetro. Ok? Tanto para cima, tanto para Y, quanto para Z. Ok? Simular ele aqui. Bom, pessoal, essas foram as ferramentas que queria mostrar para vocês nesta apresentação. Espero que elas sejam úteis, tá, na programação do dia a dia de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, tá, não hesitem em ligar para o nosso suporte técnico, para a nossa equipe, tá, que nós teremos o prazer de esclarecer todas essas suas dúvidas, principalmente com relação aos métodos de furação. Eu quero agradecer, tá, a presença de todos aí que ficaram conosco, né, até o final deste webinar. Peço que acessem as nossas mídias, sociais. Nós estamos aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Basta você digitar, né, no navegador o nome da rede social seguido do @Canserve, que você já será direcionado, né, para a nossa página. Tá? Vocês também podem nos contatar, tá, através também desses e-mails que estão aqui na tela. Peço também que acessem, né, o nosso canal no YouTube, o Canserve TV. Né? Nele já estão disponíveis as outras apresentações que nós fizemos e futuramente essa daqui também vai ficar disponível no nosso canal. Tá? Para quem ainda não é inscrito, né, por favor, se inscrevam e habilitem também a notificação para vocês ficarem sabendo, tá, sempre que postarmos um vídeo novo. Antes de finalizar, eu peço que vocês, por gentileza, preencham, tá, um formulário que vai aparecer aí no final dessa apresentação. Então, é muito importante o comentário de vocês aí, né, nesse formulário. Bom, pessoal, foi um prazer de novo, né, fazer mais uma apresentação para vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos. E eu desejo a vocês uma ótima tarde e um ótimo fim de semana também. E até o nosso próximo webinar.